Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula, né, de revisão do Enem 2024. E nesta aula nós vamos tratar sobre o feminicídio, o que é um tema muito recorrente nas provas do Enem e qualquer outra temática ou qualquer prova de vestibular ou concurso que venha ocorrer, tá? Até porque é um tema que entra dentro de atualidades, que é um tema que ele, dia após dia você vê ele ocorrer, né, na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Então vamos abordar essa temática que é o feminicídio, tá? Essa é a questão que nós vamos trabalhar nessa aula, só que primeiro eu vou apresentar alguns conceitos básicos sobre o feminicídio, tá? Trazer algumas discussões e resolver a questão. Lembrando que esse tema também ele vai servir para você como um suporte, né? Caso eventualmente venha aparecer uma questão dessa natureza como na redação, tá? Então vamos discorrer um pouco sobre o conceito, falar um pouco sobre essa temática para poder resolver a questão. Vou dividir essa aula em 4 blocos. Ou melhor, em 3 blocos, tá? Essa vai ser a primeira em que eu vou apresentar os conceitos básicos e depois resolver a questão. Então vamos embora. Então, feminicídio. Feminicídio ele é o assassinato de uma mulher motivado pelo fato dela ser mulher, tá? Isso mesmo, é o assassinato de uma mulher motivado pelo fato dela ser mulher. Então, esse conceito ele vai envolver aí a violência doméstica, relações íntimas ou ódio contra as mulheres. O termo feminicídio ele foi cunhado, apresentado, discorrido por Diana Russell no ano de 76 para denunciar a violência letal contra as mulheres e a impunidade dos agressores. Pois se você ligar a TV, a TVzinha, independente da região que você mora aí no Brasil, todo dia você vai ver um caso dessa natureza, né? Ou de feminicídio, ou então de uma tentativa de feminicídio. Então, as vítimas de feminicídios, elas são majoritariamente mulheres, tá? Logicamente, que sofrem violência doméstica e misoginia, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o conceito de misoginia, que muitas vezes é causado, né, pelo próprio parceiro ou ex-parceiro, tá? E eu estou dizendo isso porque todas as vezes eu moro no estado da Paraíba e sempre que eu ligo a TV de manhã eu vejo um caso dessa natureza, né, quando é o ato consumado ou é a tentativa do feminicídio, tá? Então, o que seria então a misoginia? A misoginia é um ódio ou aversão às mulheres, tá? Então, tá aí o conceito de misoginia, ódio ou aversão às mulheres. Então, sobre a questão da estatística das vítimas no mundo. Então, no ano de 2022, preste atenção nessa informação aí, ó, quase que 89 mil mulheres e meninas foram assassinadas intencionalmente, ou seja, o cara foi olhar para matar por algum motivo, geralmente associado a um ex-relacionamento, né, de namoro, noivado, casamento ou qualquer coisa dessa natureza. E o maior número anual registrado nas 2 últimas décadas. Agora pega aí depois, faz um cálculo aí desse valor, tá? 89 mil. E divide aí para 12 meses para tu ver quanto é que dá a média, né, mensal, né, dessa estatística mundial. Então, todos os dias, 137 mulheres em todo o mundo são mortas por um parceiro ou membro da família, que vai totalizar aí mais de 50 mil feminicídios por ano, tá? Então, essa é a nossa questão do Enem que a gente vai resolver agora. Só lembrando que essas questões, né, sobre essa temática normalmente não tende a ser difícil, até porque é um tema atual, né, que está muito presente, muito forte, infelizmente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Então, e essa questão que apareceu aí no ano 2002, você vai ver como é o mecanismo dela e como é o funcionamento dela. Muito embora é uma questão que ela é fácil de responder, até pela forma que ela se apresenta e pela forma que ela está aí descrita no texto, na imagem, tá? Então vamos lá. Então aqui vai ter, vamos para a questão aqui, ó. Vai dizer o seguinte: o ápice da ilustração, ela se traduz por uma conduta social caracterizada por quê? Pelo quê? Aí tá aí, ó, letra A, né, que vai apresentar aqui a cultura do cancelamento, prática do feminicídio, né, postura negacionista, ação involuntária e defesa da honra. Vamos aqui analisar a imagem. Aqui ele tem uma imagenzinha, né, mostrando aqui uns momentos aqui, por exemplo,
a lua de mel, né, momento, né, da reconciliação, a tensão, né, do relacionamento da mulher, a agressão e novamente o renovo desse ciclo, né, da que fazem as pazes. E aí volta gerando um ciclo aqui, ó, vicioso. E a ideia é que, se você observar, né, nesse gráfico, cada vez mais aqui, ó, o intervalo de tempo, né, de lua de mel, agressão e tensão, ele tende a diminuir, ou seja, a agressão passa a se repetir mais vezes, né, até chegar, né, ou consumar o crime de feminicídio. Beleza? Então vamos ver que a legenda vai dizer o seguinte, ó, lua de mel, o que é que vai ocorrer? Geralmente o carinho, paixão, presentes, promessas, reconciliação e liberdade. Na tensão vai ter o quê? Insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaças, controle, isolamento, medo, conflitos, descumprimento de promessas e assim por diante. No terceiro ponto aqui, né, da explicação da legenda, vai ter na agressão vai ter o empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremesso de objetos, tapa, chute e espancamento. Tá? Então, esse tema aqui trata claramente, tá? Que a nossa alternativa aqui vai ser a prática do feminicídio. Então é uma questão fácil de se responder, não tem muito mistério, porque na letra A vai tratar da cultura do cancelamento, e aqui não tem nada a ver, tá? Você marcar essa questão aqui, você vai estar extrapolando a forma de pensar, de raciocinar, por isso que é uma questão do mundo, né? A questão do feminicídio é uma questão que envolve muito a questão do social, né? A questão do nosso cotidiano, daquilo que a gente está inserido na sociedade. Então, por isso que eu estou dizendo que é um tema fácil, tá? É um tema que, infelizmente, como eu já disse, ele é corriqueiro na nossa sociedade, que não deveria ser, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que, geralmente, as questões dessa natureza tendem a ser uma questão fácil, tá? Letra C, postura negacionista, tá? Em nenhum momento a gente, o texto aqui, né, o mapinha, ele apresenta algo negando algo do tipo, até porque não é isso que trata, né, a imagem. Uma ação involuntária também não, tá? Uma ação involuntária não é o que vai ocorrer aqui, porque na verdade é uma prática, né, do feminicídio, em que a mulher ela vai ser assassinada, né, que geralmente é pelo parceiro, e a defesa da honra. Aqui sim eu poderia colocar como clássico machismo, né, o conceito do machismo, que muitas vezes o agressor ele utiliza isso como defesa, né, pelo fato da mulher ter traído, então ela merecia morrer, né, que também historicamente você vê muito isso retratar, né, nas literaturas, essa questão, né, matar a mulher pela questão da defesa da honra, mas a ideia aqui, né, central desse mapa que está sendo apresentado com sua legenda é exatamente a prática do feminicídio, em que ocorre a reconciliação, a tensão e a agressão, tá? Gerando cada vez mais, afunilando essa relação, né, desse ciclo de lua de mel, tensão e agressão, resultando na morte. Tá? Gente, essa é a questão que a gente tem para resolver. Vejam, eu quero dizer para vocês que na prova do Enem, tá? Seja na disciplina de geografia, de história, de matemática, seja lá qual for, essas questões aqui do Enem, tá? Elas geralmente têm uma pegada, ou pelo menos parte delas, que de modo que vocês conseguem eliminar algumas alternativas de cara. Ou então, digamos que se você não soubesse nada mesmo do que está se tratando sobre a temática, tenta sempre procurar uma alternativa que ela é a mais atípica das quatro apresentadas, né? E que geralmente é essa a resposta. Tá? Aqui eu poderia elencar, ou apresentar aqui, né, em termos de dúvida do aluno, poderia ser aqui a B, né, que é a resposta, e a letra E, né, que poderia fazer até um mais sentido ou se aproximar um pouco mais do que trata a ilustração apresentada. Tá? Mas nesse caso, obviamente que a resposta correta aí é a letra B, tá? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Peço para vocês que se inscrevam, curtam e compartilhem no canal para ajudar. Valeu? Aqui é o Daniel, professor de Geografia, e até mais. Fui! Um abraço!